Atenção que a notícia é séria, preocupante e triste. Bauru atingiu agora, em 2025, o maior índice de homicídios, mortes violentas dos últimos 10 anos. Os dados da Secretaria de Segurança Pública e também da Delegacia de Polícia Civil, entre janeiro e a primeira quinzena de novembro, apontam para 32 homicídios registrados na cidade. Felipe Pugliese está com a Polícia Civil e vai trazer mais informações agora a respeito dessa estatística extremamente preocupante. Maior número de homicídios nos últimos 10 anos, isso contando apenas até a primeira quinzena de novembro, ou seja, faltando um mês e meio para o final de 2025. É possível que os números se tornem ainda mais trágicos. Felipe, a polícia conseguiu identificar os autores da maior parte desses crimes. Já sabe a motivação? É vingança de tráfico? É crime passional? Em que circunstâncias acontecem esses crimes violentos registrados ao longo do ano em Bauru? Bom dia. Bom dia, Paulo. Muito preocupante mesmo, viu? O tráfico de drogas ainda continua sendo a grande razão todos esses casos, né? São 32 homicídios, como você mesmo falou, esse número deve aumentar, porque ainda não foram contabilizados os casos da segunda quinzena de novembro e também o mês de dezembro inteiro. Mas sem nem terminar esse período ainda do ano, já é o maior índice dos últimos 10 anos. No ano passado, 2024, foram 32 casos ao longo de todo o ano. Já na primeira quinzena de novembro de 2025, já ultrapassou o ano passado. Para tentar entender como que a polícia analisa todos esses casos, né, e esse ano de 2025, o delegado Cledson Nascimento nos atende. Doutor, bom dia. Como é que é a análise da polícia sobre esse índice, o maior dos últimos 10 anos? Bom dia. Bom dia. Como você mesmo disse, né, infelizmente, o perfil das vítimas desses crimes, a grande maioria, e aí falando um pouco só para o pessoal entender, que a atribuição da Delegacia de Homicídios da DEIC se dá em relação aos crimes de autoria desconhecida, né? Porque aquele crime de autoria conhecida, muitas vezes envolve uma situação de conflito de vizinhança, de familiar, alguma coisa nesse sentido. Então, esse autor é prontamente detido e esses casos, por óbvio, não são encaminhados aqui para a DEIC para fins de investigação. Então, nós tivemos, desse total de casos, 18 aproximadamente de autoria desconhecida, ou seja, é aquele que demanda a investigação por parte da Polícia Civil, tá? E desses casos, o que pesa a favor é os índices de esclarecimento, em torno de 82% de esclarecimentos. Vide, como você mesmo disse agora, no mês de novembro, né, os 3 casos de homicídios com todos os autores já presos temporariamente, um deles um adolescente também apreendido. Mas o que nós percebemos nessa análise desses crimes vai de encontro a esse perfil que eu te falei. Muitos envolvimentos com o tráfico de drogas, as idades dos envolvidos, né, tanto vítima como autores, a gente percebe assim, cada vez mais jovens, às vezes até adolescentes envolvidos com o tráfico de drogas e que vão efetivamente dirimir esses conflitos em quase 100% dos casos com o uso de arma de fogo. Então, essa é uma grande preocupação e é onde a Polícia Civil tem que se preocupar e mais atuar. Ou seja, na investigação rápida para trazer uma resposta para a sociedade em um curto espaço de tempo, o que, graças a Deus, vem sendo feito, né? A gente tem conseguido aí, com base, inclusive, na confiança da população, é necessário. Esses crimes, por vezes, ocorrem em regiões mais periféricas, em que as pessoas têm um pouco mais de temor em passar essas informações, mas nós estamos recebendo essas informações, estamos dando a resposta com as prisões em tempo muito rápido, em torno de uma semana. É óbvio que nós temos crimes mais complexos que demandam uma investigação mais demorada, mas, como regra geral, nesses 82% de esclarecimentos, a Polícia Civil, através aqui da DEIC, tem trazido rapidamente essa resposta para a sociedade. E, como eu te disse, cada vez mais percebendo a presença de jovens, tanto como autores,
assim também como vítimas, e o envolvimento, invariavelmente, com o tráfico de drogas. O senhor comentou que em novembro tivemos 3 casos que foram solucionados e os autores presos. É isso? Sim, um deles assim era uma situação mais de âmbito familiar, né, que foi o filho a vítima namorava a mãe desse autor, e num desentendimento ali familiar ele acabou sendo morto a tiros ali no Jardim Ivone. Tivemos uma circunstância de morte recente na última semana no Fortunato Rocha Lima, onde um adolescente já foi apontado como autor, se apresentou na presença do seu advogado, confessou a autoria e está recolhido. E um caso também na Pousada da Esperança, envolvimento dos autores com o tráfico de drogas. 3 envolvidos, né, que tentaram, inclusive, fugir para o Paraguai, foram presos na fronteira através das investigações aqui da DEIC, com um mandado de prisão cumprido quando eles pretendiam já atravessar para o país vizinho. Doutor, obrigado pelos esclarecimentos. A polícia está trabalhando, né, Paulo? Você viu, mais de quase 85% dos casos solucionados, pelo menos o autor foi preso. E o que nos deixa triste, né? Tráfico de drogas ainda sendo grande combustível para todos esses casos e a presença da juventude, né, Paulo? Na maioria desses casos, jovens aí que escolhem esse caminho e muitos deles estão presos, né? Nessa altura do campeonato, a gente fala de uma juventude que está sendo induzida, mas que está participando bastante aí desses 32 casos, o que leva aí o número de homicídios a ser o maior de Bauru nos últimos 10 anos, Paulo. Preocupante, polícia trabalhando, juventude envolvida, é um cenário aí que realmente entristece quem ama essa cidade aqui de Bauru, né, Paulo? Sem dúvida, Felipe, é a grande e querida cidade de Bauru que merece viver tempos de paz. Agora você percebe que poucos dos casos têm um envolvimento direto de algo mais complexo. O doutor deixou muito claro. É tráfico de drogas, vingança, acerto de contas, da própria criminalidade, é bandido com bandido, fazendo tribunal de crime, esse tipo de coisa. Porque não pagou a droga e morre, entrou em confronto com outra facção, briga de trânsito, crime passional, briga em família, enfim, com um controle um pouco maior da questão da droga, que está desandada em praticamente todo o país. Infelizmente, o crime cooptando jovens cada vez mais cedo, ainda na adolescência, para atuar no tráfico de drogas. Porque quando o cara compra uma paradinha lá de maconha, de cocaína, às vezes ele não está pensando nisso, mas ele está fomentando uma roda, uma engrenagem do crime organizado que está custando vidas na outra ponta do processo. É um negócio drástico que acontece. E de outro lado, a gente começar a viver com um pouco mais de respeito à vida, de respeito às pessoas, de tolerância, de tranquilidade. E tem um fato indiscutível nisso tudo: o bom trabalho do Dr. Cledson com a equipe dele na Polícia Civil em Bauru. Afinal de contas, o recado está dado para a bandidagem. Não adianta partir para crime com emprego de extrema violência em Bauru, em que se atente contra a vida de quem quer que seja, porque vai ser descoberto. Mais do que 8 em cada 10, a polícia já identificou, resolveu e prendeu. Ou seja, vai ser descoberto e vai parar na cadeia. Para com isso, meu irmão, sai dessa vida. Vamos viver em paz, pelo amor de Deus. Valeu, Felipe, obrigado pela participação, parabéns ao Dr. Cledson pelo trabalho, que continue botando na cadeia bandido inescrupuloso que atenta contra a vida das pessoas. Boa semana para todo mundo.